Glória a Deus. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, irmãos? Eu quero, desde já, estar agradecendo aqui o pastor por esse convite, né? Um culto de família. E eu me sinto em casa, né? Que é a casa de Deus, se a casa de Deus é minha casa também. Minha família está aqui reunida para adorar a Deus, né? Quero agradecer pela vida dos irmãos aqui, que quando eu recebi a palavra de Deus pela primeira vez, essa igreja aqui tem uma história na minha vida, né? Tinha um grupo de varão aqui, acho que em 2004 por aí, e esse grupo de varão saiu os domingos para evangelizar, e eles passaram na minha casa, né? Entraram para dentro de casa junto com o presbítero Igor, o irmão João, o presbítero João, alguns irmãos que estou vendo aqui lá no fundo, e levaram uma palavra e plantaram uma semente, né? Pouco tempo depois eu aceitei Jesus, em 2005 me batizei para honra e glória do Senhor, né? Então eu sou muito grato por esse ministério, que Deus possa continuar abençoando aí, para que possa levar a palavra do Senhor Jesus, né? Hoje em dia está tão difícil, né, irmãos? As pessoas acham que está só na internet e não sai mais para evangelizar, irmãos. Parece que esse negócio ficou escasso, né, pastor? As pessoas agora acham que mandando uma mensagem pelo WhatsApp já é o suficiente. Não é não, irmão. O seu abraço é muito importante, isso aí, né? E o grande problema nosso, irmãos, é que a gente fica esperando o pastor, né? O pastor mandar. Não, irmãos. Você tem livre-arbítrio para sair anunciando o evangelho aí, pregando aí para as ruas, visitando as pessoas. Não fica esperando o pastor mandar, não, né? Infelizmente a gente tem esse defeito que Deus ele rasgou o véu, mas parece que a gente quer costurar de novo, quer ficar à mercê de alguém com um chicote na mão para mandar. Não precisa disso não, é só sair e falar do amor de Deus, né? Eu sou fruto disso, então por isso eu falo disso, irmãos, né? E onde você passar, não perca tempo, fala de Cristo, irmãos, né? Jesus está voltando. Eu quero assim que expressar aqui a minha gratidão por essa igreja, que há 3 anos atrás eu tinha esse hábito de falar isso, perdi minha esposa. Não perdi, irmãos, né? Porque ninguém perde aquilo que não tem, não é? Ela não era propriedade minha, né? Deus tinha colocado uma companheira do meu lado, mas por bem ele quis recolher. E a gente tem um hábito de falar que perdeu. Não, ninguém perde aquilo que não tem, apenas era uma companheira que estava do meu lado, mas por bem Deus que quis recolher ela, e hoje ela está lá na glória, né? Vai fazer 3 anos, e dentro em breve nós vamos estar lá também, né? Nós pregamos a vida de Cristo e queremos conhecer Deus face a face. Se não passar para matar essa carne, não vai conseguir não, irmãos, né? E muitas vezes a gente fica se prendendo a essas coisas aí, esquece até de viver. Tem muitas pessoas que ficam viúva ou viúva e ficam como um coitadinho. Não, irmãos, motivo de se alegrar, está lá na glória. Dura para nós que estamos aqui, que ainda tem que trilhar esses caminhos para ir para lá. Eles já estão lá descansando, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus. Aleluia. Livro de Josué, no capítulo de número 24. Aleluia, Jesus. E o versículo 15, Josué 24, 15, aleluia, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, ou eu e minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia. Que coisa maravilhosa aqui, né? Hoje um culto de família. Josué aqui em sua trajetória, ele conduzindo o povo ali, você vai ver o livro de Josué, ele sempre orientando o povo a respeito das coisas que, para as pessoas não saírem
da presença de Deus, para sempre estar buscando, ele orientando as pessoas, toma cuidado com isso, toma cuidado com isso, foi, até chegar no capítulo 24 aqui. No capítulo 24, se você ler para trás aqui, você vai ver que ele traz à memória do povo tudo aquilo que Deus fez desde a época de Abraão, que fala que tirou Abraão da terra dos seus pais e foi guiando Abraão, orientando dos livramentos que Deus foi dando para ele, trouxe a memória deles daí. Foi trazendo a memória do povo, para que o povo chegou ao ponto que ele já estava perto de partir daqui, ele chegou para dar essas orientações para ele partir para a glória. Aí ele pega e fala isso aqui, e ele pega e orienta eles aqui, agora vocês escolham aí, o que Deus fez por vocês, o que tem feito, eu já relatei para vocês, agora a decisão está na sua mão, vocês vão decidir, a quem vocês vão servir. E ele fala, todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo aqui, que você vai continuar lendo, você vê que o povo faz uma aliança aqui e concorda com isso. Só que Josué, depois, lá dos últimos versículos aqui, ele fala, só que toma cuidado, se vocês trilharem os caminhos do Senhor, fazer tudo segundo a sua orientação, vai receber todas essas bênçãos e Deus vai continuar te abençoando. Mas se não fizer, todo o mal que está aí também vocês vão colher. O que eu quero dizer, irmão, nesses últimos dias, quando você levantou a mão para Cristo e aceitou Jesus, você tem que trilhar nos caminhos do Senhor, olhando somente para Ele, que é o alvo. Só Jesus é o alvo. Só que infelizmente nesses últimos dias as coisas, os atrativos têm estado tanto de tal forma que as pessoas parecem que esqueceram disso. Não tem mais Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles estão professando um Jesus como o povo lá nos antepassados professava, da boca para fora. A conduta dele como cristão aqui na vida, na terra, não tem sido uma conduta de cristão. Outrora a gente vinha para a congregação, as igrejas lotadas, os irmãos estavam até de pé, irmãos, que não cabia irmão dentro das igrejas. Hoje as pessoas, por orar por homem e não olhar para Jesus Cristo, as igrejas estão se esvaziando. Uma estratégia do inimigo que usou esse tempo atrás aí, falando a respeito desses cultos online. Irmãos, já tinha um monte de pessoas fracas na fé. Esses cultos online fez com que essas pessoas não voltassem mais para a igreja. Começou a cultuar em casa, acabou, não quer mais cultuar na igreja. Perderam o foco, irmãos. Perdeu o intuito do culto. Não sabe que você está aqui na casa de Deus. Aqui é um corpo para adorar a Deus, irmãos. Como com um braço, um braço pode estar aqui, o outro braço pode estar lá na casa, lá do Santa Rosa. Não tem como, irmãos. O corpo de Cristo ele tem que estar junto para adorar a Deus. Por isso que tem que congregar, irmãos. Esse negócio de culto online só serviu para dispersar as pessoas. É uma estratégia de Satanás. Nossa congregação também estava assim, começou com esses negócios de culto online. Na nossa igreja a gente não fez culto online, mas eles começaram a cultuar em culto online de outras igrejas. Não voltaram mais para a igreja e hoje estão no mundo, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero aqui, irmãos, deixar alguns relatos aqui de como devemos servir ao Senhor. Aleluia. O irmão, se quiser estar colocando os versículos aí para a igreja acompanhar. Nós devemos servir ao Senhor com sinceridade e com verdade, irmãos. Josué 24:14. Aleluia, Jesus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deleitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e o servir ao Senhor. Olha aí, nós temos que servir o Senhor com sinceridade, irmãos. Porque hoje em dia, o que acontece? A sinceridade, você tem que estar com o coração aberto para Cristo.
Tem pessoas que ela professa Cristo da boca para fora, mas não tem essa sinceridade no coração. Ela vê as pessoas passando uma necessidade, uma carência de alguma coisa, ela vira até as costas. Isso não agrada a Deus. Nós temos que servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. Devemos servir ao Senhor com obediência. Josué 24, 24. Aleluia. E disse o povo a Josué, aleluia, Jesus. Disse o povo a Josué: servi ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Obediência. Hoje, as pessoas que ela serve ao Senhor e é obediente, ela obedece o seu irmão, obedece a liderança, irmão. E hoje o quanto é duro dentro da casa do Senhor as pessoas obedecer o líder que está na frente. Porque as pessoas ela acham que sabem um pouquinho mais e não quer mais obedecer, pastor. Se você traz uma palavra de salvação que dá uma apertada no calo, as pessoas já começam a olhar torto para você. As leis dessa terra ajudam esses tipos de pessoas. As pessoas se apegam nessas coisas, não quer saber mais de obedecer a liderança e sai para o mundão, irmãos. Temos que ser obedientes, irmãos. Obediência à liderança. Se você quer morar no céu, você tem que ser obediente, servir o Senhor com obediência, irmãos. Devemos servir ao Senhor fielmente, com todo o coração. Aleluia. Eu não vou estar lendo todos os versículos aqui, irmão, senão vai tomar muito tempo. 1 Samuel 12, 24, se vocês quiserem acompanhar e ler aí, vocês vão estar vendo, porque se eu vou estar folhando aqui, vai ficar difícil aqui. Nós temos que servir o Senhor, irmãos, de todo o coração. O que é de todo o coração, irmãos? É realmente abrir o coração para Jesus. É você se entregar, irmãos, para Cristo. É trilhar nos caminhos dele. Hoje as pessoas entregam sua vida para Cristo, mas entrega parcial, ele não abre o coração para Cristo, né? Quando as pessoas entregam o seu coração para Cristo, nada é impedimento. Tem pessoas que falam que entregam a vida para Cristo, o primeiro sermão que o pastor traz aqui falando de dízimo ou alguma coisa, ele já fecha o coração, não é? Parece que o coração fica só parcial, irmãos. Só entrega aquela parte que satisfaz ele, que agrada ele. Não, é de todo. A Bíblia diz que é de todo o coração, irmãos. Se não for assim, não perca tempo, irmãos. Porque muitas vezes a gente trilha dentro da casa de Deus e está só parcial e acha que vai para o céu. Não vai, irmãos. Eu não sou juiz, não, é a Bíblia que diz. Tem que ser de todo o coração, abrir o coração mesmo para morar no céu. Senão não vai conseguir, irmãos. Aleluia. Devemos servir ao Senhor com um coração perfeito e com uma alma voluntária, irmãos. Olha que coisa gostosa. É voluntário. Voluntário não é precisar alguém vir falar ou mandar você fazer alguma coisa. É você abrir o coração e ser voluntário. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, foi uma coisa gostosa da gente ver. Um irmão chegou, uma irmã parece que relatou um problema, alguma coisa assim para ele. Ele pôs a mão e falou: não, vamos orar aqui agora. E já orou para a irmã lá. É voluntário. Ele deveria falar: não, eu vou falar com o pastor, depois nós vamos orar. Não, é voluntário, né? Porque o Deus que usa o pastor é o Deus que usa o obreiro, é o Deus que usa você, é o mesmo. Basta você ter essa voluntariedade, essa vontade de fazer, e ele vai fazer. Quando muitas vezes as pessoas trazem um enfermo para a casa de Deus para receber um milagre do Senhor, e Deus quer usar o porteiro lá na porta, e ele fala: não, vou levar lá para o pastor. Irmão, o pastor, o Deus que usa o pastor aqui é o mesmo que usa o porteiro lá, né? Tem que ser voluntário. Se você tem essa voluntariedade, esse coração aberto, pode ter certeza que ele vai usar você, irmãos. Mas tem que ter o coração aberto, voluntário para a obra de Deus, irmãos. Devemos servir ao Senhor com temor e tremor. Olha aqui, isso aqui é uma coisa muito séria. Temor
e tremor. Eu sou do tempo que, quando eu me converti, irmãos, que se eu colocasse um short na minha consciência, eu achava que eu ia para o inferno. Tanto tremor que eu tinha de Deus, porque eu não lia a palavra. Depois comecei a ler a palavra, que você vai entendendo, né? Que não é isso que vai te salvar. Mas por você não entender e ouvir falar, você chegava até a tremer, ficar com medo, temor de morar no inferno. Hoje em dia, irmãos, o negócio está... É difícil para pastor hoje em dia, irmãos. Porque sabe o que acontece? Principalmente uso e costume, essas coisas é uma coisa terrível, né, pastor? Eu sou do tempo que falava que irmão não podia pôr calça, né? Só que tinha umas pessoas, umas irmãs que põeavam uma saia que era pior que calça, não é? Não entende a postura de estar vestido, é vestir bem, não é uma calça ou um short, não é isso, com postura, não é? E hoje, se o pastor trazer uma palavra assim para dar uma correção na igreja, meu Deus do céu, é perigoso a pessoa ir lá e pôr o pastor na justiça. É difícil, né? Igual Josué disse aqui que eu e minha família serviremos ao Senhor. Hoje, irmão, se eu obrigar o seu filho a vir para a igreja, é perigoso ele não conceito tutelar e só fazer a cadeia. Terrível. Felizmente essas legislações aí estão assim, não é? Opta por ser homem ou mulher, que agora virou um negócio aí de misericórdia, está indo contra a palavra de Deus. E duro que tem gente apoiando isso, pastores. E deixam de pregar a verdade em cima do púlpito com medo. Vamos fechar a igreja, vamos fazer isso aqui. Não, irmão, a verdade tem que ser pregada, né? A palavra não é para acusar ninguém, não, é para apontar o pecado e a gente nos corrigir e morar no céu. Se nós que somos igreja nos calar, quem vai pregar? Então esse tremor nós temos que ter, irmão, né? As pessoas vêm com o pecado do seu lado, não tem que massagear o ego dele, fala, não, pode vir. Só que muda. Se você não abandonar, não perca seu tempo aqui não, né? Porque tem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus, tem aquele pecadinho de estimação e fica lá com ele, acha que está normal. Não está, irmão. Sabe o que vai acontecer? Esse pecadinho aí, além de levar você para o inferno, outras pessoas que queriam estar aqui não vai vir por sua causa. Falei, eu vou ir lá por causa daquele irmão. Então temos que ter temor e tremor. Temer ao Senhor. Louvado seja Deus. Para morar no céu, irmão, senão não tem jeito. Se não for assim, nós não vamos morar, irmãos. Felizmente, é assim que funciona. Devemos servir ao Senhor com alegria. Salmos 100, versículo 2. Com alegria, irmãos, né? Que nem o irmão aqui disse, ele tem um hábito, fala que é um bordão. Eu costumo falar isso também lá na congregação. Ó, Deus é bom. Às vezes você chega na igreja, irmãos, parece que você está vendo um velório. As pessoas não dão glória a Deus. Aí você dá um glória a Deus, ó, Deus é bom. Aí a pessoa está despertada. Tem que estar com alegria dentro da casa do Senhor. Aqui é um lugar que você tem que vir aqui, irmãos. Você pode vir carregado de problema. Você vem, põe o joelho no chão, traz eles, deixa aqui, ó, no altar do Senhor. E se alegra na presença dele. Esse problema ele vai resolver, mas você tem que se alegrar na presença do Senhor. Esquece, o seu Deus é maior que esse problema, é maior que tudo. Tem que estar com alegria. E uma outra coisa, nós temos que estar cultuando ao Senhor. As pessoas confundem muito culto de ensino com culto de adoração a Deus. A escola bíblica, você vem aqui para aprender a Deus. Tem pessoas que vêm no culto de escola bíblica dominical, aí não vem à noite no culto, que acham que lá é o suficiente. Não, lá você está aprendendo. Agora você está aqui é para adorar a Deus. Aquilo que você aprendeu lá, vem aqui agradecer, adorar a Deus com alegria. Está caindo o teto na minha casa, glória a Deus. É difícil? É difícil. Eu quando Deus recolheu minha esposa, foi no dia de domingo. Aí estava todo mundo em casa cabisbaixo. Eu juntei todo mundo e falei, vamos para a igreja. Vamos para a igreja.
coração sangrando. Vamos lá adorar a Deus. Um culto abençoado. E o bálsamo passa no seu coração e você se alegra. Aí as pessoas falam assim, alguns irmãos: o senhor não está triste? Eu estou, o coração abatido, mas a minha alegria está no Senhor. Conta-se uma certa feita de um senhor que tinha uns 76 anos de idade, mais ou menos. Aí algumas jovens pararam perto dele e começou a conversar com ele, porque ele era um senhor tão alegre, uma alegria que transbordava. Aí as moças chegou e perguntou para ele assim: o que o senhor faz quando o senhor fica triste? Ele falou: não sei. Mas como o senhor não sabe? Não, eu não fico triste. Mas como não fica triste? Não. Mas não acontece coisas ruins com o senhor? Acontece. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. E quando a gente entende isso, você não fica triste, abatido, cabisbaixo, sentindo um coitadinho. Não! Você tem que estar alegre na presença do Senhor Jesus. A minha tristeza, a minha mágoa ia trazer minha esposa de volta? Não ia. Deus está no controle de tudo. Não adianta você se compadecer e estar dando no coitadinho. Não. Deus está no controle de tudo. Se alegre na presença dele. Temos que servir o Senhor com alegria, irmãos. Com alegria. Aleluia. É difícil? É difícil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Em Lucas capítulo 12, 49, ele diz em sua palavra assim, que ele não veio trazer paz na terra. Não. Essa paz da terra aí é uma paz do homem aí. Ele veio trazer divisão. Por que divisão? Aquele que não deixa pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Olha, não é isso que eu puser, não é para você virar as costas da sua família, não é isso. Deus tem que ser maior do que tudo isso. E infelizmente, eu quando me converti a Cristo, nós somos em 7 na minha casa. Todos os meus irmãos viraram as costas para mim. Eles falavam assim: nossa, ele era devoto de Cidinha, né? E agora virou as costas. E foi uma perseguição, uma luta. Ele tinha uns irmãos, os cunhados que vinham de São Paulo. A primeira casa que ele queria passar era a minha casa. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, mas nem notícia dava, subiram tudo. Festa de aniversário, meus filhos sofriam, que não queria convidar. Mas aí Deus dá sabedoria, devagarzinho você vai levando a palavra de Deus. Hoje, qualquer coisa que acontece, fala: liga porque eu vim orar. Deus usa esse tipo de coisa, porque eu podia me magoar com aquilo ali e abandonar tudo. Falando: não, Deus está comigo e eu sei que está no controle de tudo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, todos eles voltaram a mesma coisa. Eles vão adquirir alguma coisa, quer que eu vou lá orar, participa de culto, né? 2 irmãs aceitou Jesus, é assim. Deus é bom, irmãos. Nós temos que aprender a servir Ele com alegria. Aleluia, Jesus. Devemos servir ao Senhor com pureza e com o mesmo espírito de comum acordo. Lá em Sinfonias 3:9. De comum acordo. O que é isso aqui, irmãos? Nós temos que estar aqui numa mesma concordância. Nós viemos aqui hoje com um único intuito: adorar a Deus. Muitas vezes, nesses últimos dias, está tão difícil a gente ver isso: conversão de alma, batismo com o Espírito Santo, cura. Porque nem todos que estão aqui, é difícil eu falar isso, mas é verdade, estão aqui para adorar a Deus. Tem uns que veio aqui para ver se o pastor hoje se vestiu bem, se o sapato dele está brilhando, né? Outros vieram aqui para conhecer o pastor Pedro. Não é? Mas quando estão todos reunidos aqui, irmão, uma só essência de adorar a Deus, há manifestação do Espírito Santo. Tem que estar todos de comum acordo. O irmão traz um irmão aqui para orar que está enfermo, vai usar a vida do pastor. A igreja tem que estar aí junto com o pastor, de comum acordo. Ele vai, ó, é um maravilha que ele vai andar. Ele é cego, vai enxergar.
comum acordo, nós temos que estar. Agora o outro, se for, vou trazer o presbítero João aqui que vai orar, ele vai orar cego. Aí os irmãos falam, mas será que Deus vai já, né? Deus é o pastor, por que vai orar, né? Sai do comum acordo. Não é o presbítero João, não é o pastor, não, é Deus, é Cristo que vai fazer o milagre. Nós temos que estar em comum acordo e aceitar isso, que Ele vai curar, vai sair daqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que ter as nossas diversidades aqui dentro da congregação, sim, no culto de ensino, no culto de escolinha bíblica, para quê? Para esclarecer sua dúvida, e à noite você tem que estar aqui de comum acordo, e se você não entendeu lá, não acuse o irmão que trouxe aquele ensinamento, vai orar a Deus para pedir direção, para que você esteja no comum acordo com Ele, para você ver as graças de Deus dentro da sua casa. Tem que estar de comum acordo. Nós devemos servir o Senhor dessa forma. Aleluia, Jesus. Devemos servir ao Senhor com exclusividade. Isso aqui é duro, hein? O irmão disse aqui que chegou atrasado, né? Jesus não foi totalmente exclusivo, irmão. Deu uma coisa lá que acabou desviando o foco. E infelizmente, irmãos, nesses últimos dias, são tantos atrativos, irmãos. Principalmente esse negocinho que fica na palma da mão, irmãos. A gente não consegue orar, 20 minutos, mas fica umas 3 horas no celular na mão. E parece uma coisa, irmão, é um negócio tão guiado por Satanás que é terrível. Se você vê um vídeo lá, pode ser vídeo cristão, irmãos, só que tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos vídeos aí que são espíritas, com as mensagens que tem lá, e as pessoas achando que isso aí é de Cristo, não tem nada a ver. Toma cuidado, porque aí a pessoa não ora mais, não lê a palavra, não tem discernimento, e o engraçado é que ainda manda para outros irmãos. Aí você vê uma mensaginha, uma chama a outra chama a outra, quando você vê, foi 3 horas. Logo na caminhada, quando eu recolhi minha esposa, eu quase caí nesse erro. Ficava sozinho em casa, meus filhos, cada um casou para a sua casa, e eu perdi um tempo danado com isso, irmão. Só vendo coisa lá que aparentemente cristão, uma coisa puxava. Quando eu ia ver 1h da manhã, eu falei, Jesus, que é isso? Eu era um homem, irmãos, que eu não passava uma semana sem orar no monte. E essas coisas foi entrando assim de 3 anos, vai fazer 3 anos para cá, que é uma luta para a gente orar no monte, irmãos. Por causa desses atrativos, essas coisas, irmão, vai tirando a exclusividade deles. Uma que tem muitas pessoas que não creem, né? Acho que oração é em qualquer lugar. Não, eu concordo, oração tem que ser 24 horas, mas quando você quer ter uma intimidade com Deus, você precisa se afastar, recolher. Jesus, ele nos ensinou isso aí. O ensinamento de Jesus aqui foi esse: você se recolher à parte e buscar Deus, buscar direção, né? E eu até hoje, desde 2005 que eu batizei até hoje, eu não vi uma outra forma de falar com Deus, a não ser através da palavra e da oração. Não tem. Se tem, eu preciso aprender. Você tem que orar e ler a palavra, não tem jeito. Principalmente ler a palavra. Tem uns estudos nos Estados Unidos que fala a respeito da quantidade que as pessoas lêem a palavra de Deus. Ela diz que a pessoa que lê a palavra de Deus uma vez por semana no culto, que a maioria, tem muitas pessoas que é assim, só lê quando o pastor lê a palavra aqui. Não tem importância nenhuma, não muda nada. 2, 3, já começa a surgir alguns efeitos. 4 vezes, as pessoas não ficam depressivas, começam a se encher da graça de Deus e começam a receber os milagres do Senhor. Isso provado cientificamente através daqueles estudos que eles fazem lá, irmãos. Glória a Deus. E hoje, irmãos, na época aqui dos antepassados, eles não tinham essa liberdade. Ele não tinha a Bíblia para ler. Hoje a gente tem e não dá valor nisso. Se todo ser humano usasse a Bíblia como usa o celular, vamos dizer, 20%. Meu Deus do céu. O céu descia na terra.
nós temos que criar o hábito de estar lendo e orando a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Devemos servir ao Senhor com humildade. Atos 20, 19. Humildade. Isso é o que eu relatei aqui já. Eu não sou maior que os irmãos que estão aí. Os irmãos que estão aí não são maior do que eu. Nós todos temos que respeitar a hierarquia da igreja, né? Para não virar bagunça. Mas o mesmo Deus que serve, que ouve o porteiro, é o mesmo Deus que ouve os pastores aqui. E nós temos que ter essa humildade de saber que Deus está no controle de tudo. Quando a gente consegue entender isso daí, as coisas fluem na vida da gente. Eu quero dar um testemunho rápido aqui do que Deus fez na minha vida, né? A irmã Márcia ali, trabalhei muito tempo com ela na Fitas Progresso, e nessa empresa, irmãos, eu prestei serviço para eles há 11 anos, e preparou uma situação lá de um gerente. Eu nunca contei isso, hoje eu conto porque engrandeceu o nome do Senhor Jesus. E esse gerente, ele tinha uma parceria com outro chefe lá, e Deus permitiu que eu chegasse na hora assim que eles estavam fazendo uma transação para roubar a empresa. E aí eles queriam que eu participasse. Eu falei, não, eu não vi nada, pelo amor de Deus. O que acontece? Ele sendo o gerente e o outro que era o meu encarregado, me dispensaram, né? E eu fiquei quieto, não abri minha boca. Deus está no controle de tudo. E eu com 2 filhos pequenos, uma menina com 5 anos, meu menino de colo, e eu tinha usado todo o meu FGTS para comprar minha casa, que Deus me deu hoje aqui embaixo, e ficou faltando algumas prestações. O dinheiro que eu recebi lá foi a quantia de pagar. Eu paguei e fiquei sem um centavo. Fui trabalhar de ajudante de eletricista, né? Eu passei uma época da minha vida, eu e minha esposa, que a gente ficou 3 anos sem comprar roupa. Parece que a roupa crescia no corpo, só comprava roupa para as crianças. E a situação era tão difícil que a gente comprava carne e as crianças comiam carne. E eu e minha esposa, a gente comia alho. Aí elas perguntavam para nós por que a gente fazia. Não, filha, porque é gostoso. Não é, mas porque não tinha, né? E Deus permitiu essa fase da minha vida. Mas aí era Deus que estava no controle de tudo, né? Eu comecei, aí Deus abriu uma porta numa cidade daqui de Sumaré. Eu comecei a trabalhar ali, e eles colocaram, eu tomava conta, eu era contramestre, colocaram a tecelagem na minha responsabilidade, e fui tocando, e passou-se 4 anos. Essa empresa foi vendida para uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Aí os donos de lá vieram para cá para poder fazer uma entrevista com o povo, para ver o que eles iam fazer, quem que eles iam deixar. Aí chamavam todo mundo lá, me chamaram. Aí um dia eu cheguei para trabalhar na empresa às 8 horas, que eu entrava 8 horas, a empresa tudo parada, fechada. Eu falei, Jesus, que é isso? E nisso daí, isso foi em 2007 para 2008. Eu já firme com o Senhor, buscando a face do Senhor Jesus. Aí essa empresa reuniu todo aquele povo lá, 108 funcionários. Aí eles me chamaram, colocaram um patamar assim, ficaram em cima e me chamaram lá. Aí eles falaram assim, ó, a partir de hoje, não entra nada e não sai nada dessa empresa aqui se não tiver a assinatura do Pedro. Pedro vai ser o gerente aqui dessa empresa. Aí me veio a memória. Uns 2 meses antes de eu ser mandado embora dessa empresa, fizeram uma pesquisa lá, falando assim, o que você quer ser? Aí eu coloquei lá, gerente. Mas não era para gerenciar lá, era lá, né? E aí Deus fez um trabalho maravilhoso. Muitas pessoas, irmãos, porque eu só tenho o 1º grau, muitas pessoas não aceitavam isso. Tinha pessoas que tinham 3 faculdades lá e não queria se rebaixar para uma pessoa que tem o 1º grau, né? E muitos saíram, e Deus honrou aquele lugar ali. Passou-se um tempo, em 2010, essa empresa foi vendida foi transferida lá para a Bahia, né? Cidade da Bahia. Eu fui para lá, fiquei 2 anos.
Eu ia para lá, ficava 20 dias, pegava um voo, vinha para cá, ficava 4 dias com a minha família, voltava para lá, mais 20 e foi. Isso foi desgastando, né? Eu não pastoreava a igreja, né? Era obreiro. E aí peguei e levei a minha família para lá, para ficar lá comigo, né? Irmãos, não conseguiram ficar uma semana. Eu estava numa cidade lá chamada Terra Nova. A cidade não tinha nem farmácia. Quando foi para lá, pra você ter uma ideia, eu passei 3 dias sem dormir, ficava dentro da empresa, e eu revezando com os outros rapazes que eu levei daqui, que a gente saía e parava a fábrica. Nós estávamos num lugar lá que as pessoas nunca viram uma indústria na vida, as pessoas queriam trabalhar de chinelo no dedo, né? E eu vejo assim, que as pessoas têm o hábito de falar que o baiano é preguiçoso. Não é isso, eu vi naquele lugar lá que as pessoas não têm a oportunidade que a gente tem, né? E aí ficamos lá, e eu tive uma dificuldade muito grande. Durante 6 meses lá eu não conseguia montar a equipe, porque quem montava a equipe lá, quando levaram para lá, tem essas transações de deputados, essas coisas, os caras queriam trocar bola, e pegavam qualquer coisa lá, e soltavam o rojão, não ficava on, todo mundo queria pular, festa de São João, essas coisas, porque o lugar para ter feriado era Bahia, todo dia tem um santo lá, aí o povo não vai trabalhar. Aí um dia eu conversei com o dono da empresa e falei, deixa eu contratar as pessoas, deixa eu contratar. Ele falou, tá bom, pode contratar. Que tinha as pessoas que eram responsáveis por essa parte. Eu falei, deixa que eu faça entrevista, eu contrato. Fui cultuar uma igreja lá, Assembleia de Deus, uma igreja cheia. Falei, a igreja lá, a empresa lá, deu oportunidade, falei, a empresa lá, vai contratar, irmão. Vai lá para fazer umas entrevistas. E comecei a pôr crente, irmão. 70% dos funcionários eram tudo crente, né? Aí o negócio começou a fluir, foi uma bênção de Deus, né? Até hoje, essa empresa, até hoje está lá, já foi umas 3 empresas para lá, até hoje as pessoas ligam agradecendo. Então o que eu vejo aí? Humildade de Deus, né? Você reconhecer que Deus está no controle de tudo, e saber que as coisas que acontecem na vida da gente, não é para você se exaltar, seja humilde. Tem o seu tempo de colheita, irmãos. Não murmure, né? Seja humilde, irmãos. Muitas vezes você está passando por uma aprovação aqui ou alguma coisa, é porque Deus está te preparando, e você não consegue entender isso. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, fiquei lá durante esse tempo, e Deus me deu uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa, tenho 6 funcionários, né? E Deus tem me abençoado de uma forma assim que eu falo, meu Deus, como que Deus é bom comigo, irmãos. Eu só agradeço todo dia a Deus, a bondade de Deus para comigo, né? E não me apego a isso, irmão. Sou a mesma pessoa, ando com o meu carrinho velho para cima e para baixo, né? Tem umas pessoas aí que nessa época de pandemia aí, todas as pessoas comprando carrão, essas coisas, né? E o meu desejo é ter uma Hilux. Não é que eu não gosto de, eu tenho condições para ter, pela misericórdia de Deus, né? Mas eu não consigo, irmãos, andar de Hilux e ver meu irmão passando necessidade. Olha, desde quando começou a pandemia, irmãos, até hoje, a minha empresa doa 50 cestas básicas todos os meses. Daria para comprar uma Hilux, não daria? Já foi uns 4 anos. Aí eu olhando no monte, Deus me falou isso, falou, tá vendo? A Hilux aí. E é gostoso isso aí. Você vê, Deus ele se agrada desse tipo de coisa. E tem pessoas, irmão, que só sabem olhar para o umbigo dele. O irmão está do lado passando necessidade, ele tem dor, mas não dá não. Fala, irmão, você não quer comprar? Não é? Nós temos que ter humildade e reconhecer que tudo que Deus põe na sua mão aqui, é tudo Ele que dá, tudo Ele que faz. Aleluia, gente, esse tempo está voando, irmãos. Estou falando demais aqui, aleluia. Glória a Deus. Devemos servir ao Senhor com fervorosamente, fervorosamente. Nós temos que estar buscando mesmo o Senhor com fervor, né? Quando eu pastoreei a igreja ali, eu fiquei assim uns 9 meses que eu ia orar quase todo dia no monte. Olha que coisa engraçada.
fervente, buscando a face do Senhor Jesus. Tinha as pessoas que tinham necessidade de alguma coisa, falaram: pastor, o senhor não me ajuda em oração? Eu estou precisando disso. Vamos orar. Aí ia fazer a campanha. Antes que o irmão recebesse a bênção, eu recebia primeiro que ele. Coisa interessante, que Deus via a sinceridade do meu coração. Aí eu terminava aquela campanha e o outro irmão falou: irmão, o senhor não me ajuda, eu preciso fazer uma campanha. E era sempre assim, irmão, eu sempre era agraciado primeiro que a pessoa. E nós buscávamos com fervor, né? Pessoas foram curadas, pessoas foram curadas de câncer. Minha irmã tinha câncer nos dois seios. Nos dois seios. E os irmãos que congregavam junto comigo, a gente nos amava muito. E quando eu contei isso daí, um dos irmãos pegou e falou assim: vamos fazer uma campanha de oração, Deus vai curar a sua irmã. Eu falei: amém, vamos orar. E nós começamos a fazer uma oração aqui na minha casa. Fazia uns cultos ali, não tinha área de culto lá, eu fazia um culto aqui em casa. Que aí a minha irmã vinha, ela não era crente. Nós terminamos a campanha numa quarta-feira, na quinta-feira minha irmã ia internar para fazer a cirurgia, os dois seios. Aí eles fazem um exame antes lá. Ela não tinha mais nada, foi curada. Fervor, irmãos. Tem que buscar. Né? Eu podia simplesmente chegar e falar para o irmão: eu sou pastor. Né? Por que o irmão quer fazer a campanha? Não, é Jesus, irmão, que cura. Hoje, irmãos, a gente não tem mais esse fervor. Hoje as pessoas estão perdendo esse fervor. Antigamente a gente temia tantas coisas e hoje a gente não teme mais. Antigamente você estava falando que morreu fulano, ou Bertrano, você se compadecia. Hoje as pessoas saem para trabalhar, o cara trabalhado na frente da casa dele, ele passa por cima assim, vai embora, parece que não aconteceu nada. Esfriou o amor, não tem mais temor, irmãos. E Deus não mudou, Ele é o mesmo, irmãos. Nós temos que estar buscando Ele com fervor. Ele não mudou. Eu não sei o que você precisa, mas você sabe. Busca o Senhor, peça ajuda, confesse aos santos, vai orar, vai buscar, irmão, crendo que você vai receber. Muitas vezes você deixa de pedir ajuda para o irmão, achando que se ele receber, agora vai ser dele. Não, meu irmão, ele vai estar lá debaixo da cruz junto com você, buscando. Seja fervoroso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, as horas já estão bem avançadas. Nós temos aqui mais alguns relatos aqui que falam que nós temos que servir a Deus com justiça e santidade. Temos que servir ao Senhor com boa vontade. Devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos servir ao Senhor com uma consciência pura, irmãos. Pura. Pureza é isso, irmãos. É você saber que Deus vai fazer, mas não é porque o fulano orou, o Bertano orou, não. É Ele que vai fazer. Pureza, sinceridade. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser puro igual a criança. A criança, você corrigir ela com um tapinha aqui hoje, amanhã ela está cansada por você. Pureza. Hoje o irmão não te cumprimenta na entrada da igreja, amanhã você vira as costas para ele. Meu Deus, cadê a pureza? Muitas vezes ele passou desapercebido, tocou alguma coisa, foi lá, dá um abraço para ele: Pai do Senhor, meu irmão. Pureza. Aleluia, Jesus. Devemos servir ao Senhor de modo agradável, irmãos. Devemos servir ao Senhor com reverência, com santo temor. Devemos servir ao Senhor com graça, irmãos. Nós temos que estar servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é um grande privilégio para todos. O serviço que prestamos à obra do Senhor não é apenas para ser visto ou recompensado por homens, pois estamos servindo ao Senhor e não a homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebei do Senhor o galardão da herança por Cristo, ao qual nós servimos. 1 Pedro, Colossenses 3, 23 e 24. Irmãos, que nós possamos realmente, irmãos,
abrir o coração para o Senhor, servir Ele, irmãos, não com apenas de estar dentro da igreja no domingo, né? Mas com o coração aberto para adorar o Senhor Jesus. O Evangelho de Cristo, você prega ele todo dia. A Bíblia fala assim que nós somos um livro, que nós estamos sendo lidos todos os dias, irmãos. A sua conduta, por onde você tem passado, tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você, né? Faça um papel de cristão, irmãos. Faça as boas obras, né? Leve a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Muitas vezes você está no hospital, em alguns lugares, Deus permite pessoas estar perto de você, para você levar a palavra para ela vem murmurar ou falar de alguma coisa, você, não, é verdade, não, esse prefeito, meu Deus, não, fala de Jesus para ela, né? Que Jesus pode mudar e transformar a vida dela, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.